eu e Dr. Fernando Gomes, junto com você, viu? Que você pode participar aqui da nossa conversa usando a hashtag correspondente médico. Doutor, tudo bem? Bom dia, boa semana. Boa semana, um bom dia, uma ótima abertura aí de semana para todos aí, nós. Que seja ótimo sempre, né? Sempre no pensamento positivo. O nosso primeiro tema de hoje é sobre o calorão que vem fazendo em boa parte do país. A gente viu agora há pouco no jornal que em Cuiabá a umidade relativa do ar chegou aos impressionantes 4%. É uma coisa assim fora do comum. Em São Paulo, nada diferente, viu? No fim de semana, para se ter uma ideia, tem até umas imagens já aqui da cidade. Para se ter uma ideia, os termômetros chegaram aos 34 graus na capital e esse significa um recorde de tarde mais quente do ano. Nem picolé, nem água de coco, olha, coisa alguma está dando conta de suportar esse calorão. Doutor, tempo firme, ensolarado, umidade relativa do ar baixa. Para algumas pessoas isso pode ser bom, mas pensando na nossa saúde física, quais malefícios isso causa? Lisa, vamos pensar o seguinte, a gente vive num mundo em que a gente precisa respirar para trazer o oxigênio para dentro do corpo físico e com isso então as nossas células funcionarem bem. Isso acontece através do processo da respiração. Então eu puxo o ar para dentro do meu tórax e faço essa troca chamada hematose. Qual que é o detalhe? Quando o ar está muito seco, as mucosas que envolvem tanto as cavidades nasais como a própria faringe, os brônquios, a traqueia, os bronquíolos, acabam tendo que trabalhar muito mais para poder umidificar toda essa parede, para que então o ar seja algo palatável e algo fácil de o organismo lidar. Quando isso ocorre, a tendência do nosso sistema imunológico funcionar bem diminui. Então aumenta muito a chance de infecções virais e de outros problemas, como por exemplo a desidratação. Então, eu tenho uma facilidade muito maior com a umidade baixa do ar de perder calor através da transpiração sem perceber, o que me provoca uma baixa pressão arterial, fazendo com que o meu sangue ele fique mais grosso, posso falar assim, e também isso pode levar até nas pessoas que tentam resolver esse problema entrando e saindo de ambientes com ar-condicionado, levar um choque térmico. Abrir uma geladeira, por exemplo, e de repente vir aquele ar muito gelado, isso pode causar um problema? A gente sabe que esse tipo de alteração não é tão grave como a gente imagina no dito popular, mas sim, existe a questão do choque térmico e isso pode fazer com que a própria mucosa e os cílios da mucosa funcionem de uma forma diferente, que são como se fossem pequenos cabelinhos que existem em toda a estrutura que envolve as nossas vias aéreas, funcionam de uma forma diferente, então agentes infecciosos que estão ali podem mais facilmente adentrar. Por isso que o ar seco, ele preocupa a gente. Um dia de calor, um dia de sol, na verdade é um dia agradável, né? Porque tem também o lado bom, os benefícios possíveis. Existe uma tendência a gente querer fazer atividade física, mas daí aqui já fica a orientação, melhor fazer antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, onde a umidade tende a estar um pouquinho maior e o calor um pouquinho menor. Existe uma tendência ao aumento da socialização, o que é muito bom. Ficar batendo um papo e ir para a rua, aquelas coisas muito mais assim? gostoso, você tem a sensação de vida para dentro do seu próprio contexto. E você acaba aproveitando muito mais o dia. Em teoria, é lógico que quando o calor fica muito excessivo e a umidade do ar fica baixa, e a gente sabe que o OMS diz mais ou menos 50% a 80% é o adequado para o indivíduo se sentir bem. Quando isso fica muito baixo, imagina 4%. É um absurdo. O grau de desconforto é muito grande. É um absurdo, realmente 4%. O Fabrício Martins está fazendo uma pergunta, que participe também, viu? Mande sua pergunta pela hashtag correspondente médico. Obrigado pela sua participação, Fabrício. É normal a garganta queimar e o nariz arder com esse tempo super seco, doutor? Então, é exatamente isso que acontece. Por quê? As mucosas, elas precisam estar úmidas para facilitar o transporte do ar. Se o ar ele já chega com uma umidade maior, o que significa umidade maior? Mais gotículas de água em suspensão. Ele entra de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila, sem demandar, sem estimular que a mucosa tenha que secretar líquidos para conseguir ficar aí de alguma forma mais impermeabilizada e fazendo o seu papel. Por isso que... Então acaba acontecendo isso, a pessoa acaba tendo a sensação de queimor, de desconforto. Por isso que às vezes, por exemplo, durante uma palestra, uma pessoa que fica falando muito sem tomar água, começa a sentir uma coceira na garganta e uma vontade de tossir, por exemplo, é porque não está com uma boa hidratação? Uma boa hidratação nesse local. E aí, o que naturalmente acontece? Oferece-me um palestrante um copo d'água, dá um tempo para ele beber e, de alguma forma, mais hidratado, ele volta a falar melhor. O senhor deve estar acostumado com isso, né? Palestra, falar com o público, às vezes dar aula, é muito comum isso acontecer. É muito comum e é super importante a gente estar sempre hidratado para manter a voz de uma boa qualidade.
Mais uma pergunta. Tem gente que chega a ter dor de cabeça com o tempo muito seco. Isso é comum ou aquela sensação assim do corpo pesado, de uma baixa energia? Isso é comum. A dor de cabeça surge principalmente porque a pessoa desidrata, o sangue fica mais concentrado e a gente pode ter alguma alteração do próprio trânsito de sangue para dentro e para fora da caixa craniana, alterando a percepção das membranas que envolvem o cérebro, dando então um certo grau de desconforto. E geralmente essa sensação que as pessoas relatam de fraqueza, de baixa energia, também tem relação com a pressão arterial que tende a estar mais baixa. Porque você precisa de volume circulando dentro do seu corpo, dentro do seu sistema cardiovascular, para ter essa sensação de plenitude. E quando você tem um calor muito grande, o que acontece? Os vasos sanguíneos da periferia, das extremidades das mãos, das pernas, enfim, de todo o corpo, acabam dilatando. E quando dilata, distribui esse volume por toda a malha que existe, né? Como se fosse todas as ruas que a gente tem dentro do nosso corpo. E com isso, a nossa pressão arterial cai. Mais uma pergunta que chegou pela hashtag correspondente médico do Marcelo, ele é de Botucatu, aqui do interior do estado de São Paulo. Como melhorar a respiração diante desse ar seco? Existem algumas dicas aí? Tem gente que diz, coloca uma toalha molhada dentro do quarto para dormir. Cada um tem a sua técnica para conseguir sobreviver a esse momento de secura. É muito isso mesmo. Por exemplo, você colocar uma toalha molhada dentro do ambiente de casa. Você pode até, quando toma banho, por exemplo, aproveitar aquele momento, você fecha a janela e deixa aquele vapor do próprio banheiro para poder, de alguma forma, contemplar todo o ambiente doméstico e ficar atento em relação a isso, né? Até o ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele tende a ressecar o ar. Muitas vezes cria uma falsa sensação agradável e você tem um ambiente seco e ele fica mais seco ainda. Então, são dicas e estratégias para a gente ficar atento, porque quando o ar está seco, essa umidade está baixa, a nossa respiração fica complicada e o nosso sistema imunológico fica mais delicado. E aí até a chance da gente apresentar uma infecção aumenta. Curioso, isso justifica, inclusive, porque pessoas às vezes têm uma tendência a terem infecções e incômodos quando trabalham no ar-condicionado. E muitas vezes têm problemas respiratórios, incômodos no nariz, justamente porque o ar fica muito seco. Exatamente. Mais alergia, a própria poluição do ar ela fica mais em suspensão, que é o que justamente a gente observa quando a umidade fica alta. A umidade fica alta, essas gotículas de água em suspensão acabam condensando e grudando com a poluição, limpando o ar e vem uma sensação de um ar mais fresco, um ar melhor de ser respirado. Bacia com água no quarto ajuda? Um balde com água? Ajuda, porque se o ar está muito seco, o que vai acontecer? Ele tende a evaporar aquela água de uma forma mais rápida e com isso o próprio ambiente ele fica mais umidificado. Muito bem, tá vendo? Várias perguntas respondidas. Eu vou trazer o próximo tema, que já gerou uma repercussão aqui na rede social e muita gente fazendo perguntas, que é a respeito do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, continua internado em um hospital de Brasília. O ministro foi diagnosticado com miocardite aguda e teve de passar por um cateterismo. Então, doutor, eu já trago aqui até a pergunta do William Batista, que ele é de São Benedito, no Ceará. Como adquirimos a miocardite? O que é a miocardite? Bom, miocárdio significa músculo do coração. E em medicina, tudo que é "ite" no final, esse sufixo acaba significando inflamação. Então, miocardite é uma inflamação no músculo do coração. Grande parte dos casos tem relação com infecções virais. Tanto é que a gente fica até preocupado, né? O coronavírus pode causar miocardite? Sim, existem diversos casos relatando tal problema. Mas também existem outras causas de miocardite. Então, você tem a doença de Chagas, você tem doenças autoimunes que acabam se manifestando dessa forma. Muitas causas ficam sem um diagnóstico da causa de alguma forma elaborado. Então, a gente chama de miocardite idiopática. E o que acaba acontecendo é que o coração não funciona de uma forma normal, como deve funcionar. Aumentando a chance de alteração da pressão arterial, que pode ser muito grave, aumentando a chance de alteração do ritmo, porque existe todo um ritmo cardíaco que deve ser respeitado para que a gente possa ter o sangue chegando em qualidade em todas as partes do corpo. Numa situação de inflamação, esse ritmo cardíaco pode ficar alterado, causar arritmias e até mesmo parada cardíaca. E a pessoa já sente fisicamente que algo não vai bem? Ela pode sentir fraqueza, ela pode sentir desconforto. Se existir também, além de uma inflamação do músculo, que no caso é a miocardite, uma inflamação das membranas que envolvem o coração, que é o pericárdio, então uma pericardite associado, a pessoa pode referir muita dor relacionada com o próprio processo inflamatório. Se o pai ou a mãe tiveram miocardite, qual a chance do filho ter? É genético também? Então, não dá para a gente dizer que é genético, exceto em alguns casos onde existem doenças autoimunes que acabam tendo
essa manifestação como uma possível manifestação clínica. Mas, em geral, existe uma correlação muito maior com a questão de infecções e outros problemas que acabam aparecendo aí na vida da pessoa. Nós estamos falando de miocardite, mas um comentário aqui do Eduardo Morgado falou que o irmão dele morreu de endocardite. Quais as diferenças, doutor? E tem mais ainda uma terceira opção aí, né? O que a gente tem assim, existem basicamente 3 camadas. O endocárdio, que é a parte de dentro que reveste as cavidades do coração e dos vasos sanguíneos. A gente tem o miocárdio, que é o músculo, e a parte de fora, que é o pericárdio, que faz toda a proteção como se fosse um saco que protege o coração e permite que ele faça um movimento dentro desse saco sem atrito. Se eu tenho uma inflamação da parte de dentro, né, provocada pela endocardite, geralmente de origem infecciosa, eu tenho todo o meu sangue sendo contaminado e diversos êmbolos podem ser formados e podem provocar alterações irreversíveis, como alteração no próprio fluxo sanguíneo cerebral, causando AVC, por exemplo, pode ter entupimento de artéria coronária e com isso parte do coração morre e pode deixar de funcionar de forma adequada. Então, essa parte de dentro, endocardite, geralmente relacionado com processos infecciosos. Nós trouxemos aqui, começamos esse assunto trazendo o exemplo de André Mendonça, ministro da Justiça, pegando o caso dele. Evidentemente que a gente não tem acesso aos detalhes, mas ele está com miocardite. Quais são as chances disso evoluir para um estado ainda mais grave? É uma doença grave? É uma doença potencialmente muito grave, mas a partir do momento que a gente já tem o diagnóstico e está sendo feito todo o tratamento, ele tem boas chances de ter uma evolução satisfatória. O grande detalhe é não retardar no diagnóstico para não retardar o início do tratamento, mesmo que a gente não saiba a causa exatamente, todo suporte precisa ser dado, porque se o sistema cardiovascular dele entra em colapso, ele pode ter uma parada cardiovascular e evoluir para óbito. Pergunta, quer mandar a sua? Hashtag correspondente médico. Chegou uma aqui da Cris Martinez. A miocardite pode estar relacionada com o estresse? Pode. Existem relações entre doenças autoimunes, a manifestação clínica delas e, então, a manifestação da miocardite. Eu não diria uma coisa direta, estou estressado, tenho uma miocardite. No meio do caminho, eu preciso ter uma doença autoimune, que são aquelas doenças que existe uma correlação com a parte mental, inclusive, que quando a pessoa não está muito bem, por algum motivo, ela pode ter o seu sistema imunológico tendo como alvo próprias células do corpo. E, por exemplo, se as células do corpo forem do músculo cardíaco, se deflagra, então, uma inflamação do coração. O próprio anticorpo, própria célula do corpo tentando destruir ou combater a célula do próprio corpo. Que é o tal do psicossomático, quem é muito estressado ou muito agitado, que pode trazer isso para o corpo? Isso, a pessoa tem, por exemplo, essa alteração, que pode ter uma manifestação psicossomática, e ela tem também uma doença autoimune, que se manifesta dessa forma. Uma pessoa que não tem uma doença autoimune é muito difícil ter essa relação. É mais fácil ela ter outras manifestações clínicas que todo mundo acaba tendo uma vez ou outra na vida, Elisa. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma insônia, uma dor de estômago, sabe? Quem nunca, hein? Quem nunca? Quem nunca? Muito bem, siga participando com a gente, hashtag correspondente médico. Eu quero trazer mais um tema, porque tem uma notícia em alta, né? A vacina de Oxford, que foi suspensa na semana passada, depois retomou fora do Brasil e agora vai ser retomado também no Brasil. A autorização foi dada pela Anvisa neste fim de semana. Esses estudos foram suspensos por causa de uma reação adversa, que a gente até trouxe e repercutiu aqui com o doutor. Muito bem, Fernando, tem muita gente que está participando dos testes, então nós podemos ter mais voluntários com reações adversas ou isso não é tão comum no processo de testagem? Olha, isso não é tão comum, Elisa, mas é extremamente importante essa seriedade que a gente viu acontecendo na nossa frente. Então, foi identificado um caso com um tipo de alteração que já foi descrito algumas vezes em alguns processos de vacina e imunização, com um acometimento do sistema neurológico do indivíduo, né? Então, foi dito se tratar de uma mielite transversa. Quando a gente olha o sistema nervoso central de uma pessoa, basicamente é isso que a gente tem. O encéfalo, aqui a gente tem representado pelo cérebro, dentro da caixa craniana, a medula espinhal, que é diferente da medula quando tem transplante de célula relacionada com câncer e etc. Não, é diferente. É a medula que segue em conexão com o sistema nervoso central, passa por dentro da coluna vertebral, por onde saem as raízes nervosas. Então, em algumas situações, existe a produção de anticorpos que acabam alterando o funcionamento da própria medula, como se tivesse, na verdade, um processo inflamatório localizado nessa região. Qual que é o resultado? Quando a gente tem uma mielite, uma inflamação, mais uma vez o IT, uma inflamação da medula, você tem interrupção
do trânsito de informação que passa pelos neurônios. Tanto os comandos que vêm da cabeça, mandando então que o corpo faça os movimentos, como também a informação que vem dos nervos, trazendo, por exemplo, sensibilidade da pele até a região do cérebro. Então, se eu tenho essa região acometida, é esperado que a pessoa sinta fraqueza, alterações de percepção da sensibilidade, talvez anestesia, talvez algum formigamento ou alguma coisa desagradável assim. Muito bem, compreendendo mais a respeito do nosso corpo e dos possíveis efeitos da vacina. Lembrando que tem alguns efeitos que a gente pode dizer que são básicos. A própria dor no braço, mas também uma dor de cabeça, algum desconforto, isso está dentro da normalidade. Está dentro da normalidade e acaba sendo esperado e orientado para que as pessoas fiquem atentas em relação a isso sem uma maior gravidade. Agora, isso aqui é raro, isso aconteceu em um caso, não se tem uma relação direta ainda que foi a vacina que exatamente causou isso, né? Mas sempre isso acaba funcionando como um ponto de alerta que merece ser olhado com calma, investigado com calma, para se prosseguir a pesquisa de uma forma segura. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas que estão chegando. O Evandro Fernandes, eu vou voltar algumas casinhas aqui nos nossos assuntos, porque tem várias perguntas chegando sobre a secura do tempo e os efeitos que a gente tem aí na nossa vida. Lavar o nariz com alguma solução caseira é recomendável? Pergunta do Evandro Fernandes. Olha só, Evandro, a melhor recomendação é utilizar soro fisiológico. Se a gente sabe que o ar seco justamente vai atrapalhar a hidratação da mucosa e isso coloca em xeque o nosso próprio sistema imunológico, nada melhor do que utilizar o soro fisiológico, que já tem uma proporção de sais e de água de uma forma adequada, bem próxima do que a gente precisa para o nosso corpo, como uma maneira de tempos em tempos, você hidratar as cavidades nasais. Muito bem, respondido com a nossa última pergunta aí da rede social. Obrigada, doutor, por mais um dia. Amanhã, terça-feira, estamos juntos aqui de novo. É isso aí. Bom dia, Elizavec. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael Colombo.